Os últimos acontecimentos no Brasil demonstram claramente que nós ainda somos poucos que entendemos o que foi que levou os brasileiros a se manifestarem nos últimos tempos no nosso país. O que foi que levou tantos de nós, os brasileiros, a dizermos que nós queríamos salvar o nosso país. E essas manifestações todas resultaram naqueles em torno de 70 dias de pessoas no Brasil todo em manifestação. E no dia 8 de janeiro, com aquele fato trágico na capital do nosso país. E aquele fato trágico na capital do nosso país tem feito com que alguns dos parlamentares brasileiros sigam dizendo que eles querem CPI, CPMI, para investigar o que foi que aconteceu naquele dia. Mas olha só, o mesmo motivo que resultou naquele caso e que leva esses parlamentares a quererem fazer CPI ou CPMI é o mesmo caso que está sendo efetivado na medida provisória que foi votada no último dia 30 de março na Câmara dos Deputados. A medida provisória que foi votada na Câmara dos Deputados e que teve aprovação pela maioria dos parlamentares, inclusive com a aprovação desses parlamentares que dizem que querem CPI e CPMI, olha só qual é o objetivo dessa medida provisória. Ela altera a lei de gestão das florestas, ela altera a lei que criou o Instituto Chico Mendes e ela cria, veja só, o Fundo Nacional sobre as Mudanças do Clima. São esses os motivos que levaram os brasileiros para a rua. Então, como é que os mesmos deputados que querem CPI, CPMI, votaram a favor da aprovação dessa medida provisória? Tchê, as coisas não fecham? Tá tudo errado? O que nós precisamos entender de uma vez por todas? O Brasil cultiva 7,6% das nossas terras. Esse é um dado da NASA. É dito por esse povo todo que de cada 5 pratos que alimentam as pessoas no mundo todo, a comida sai aqui do Brasil. Aí a gente pergunta, por que eles querem tanto essas leis de mudanças climáticas? E aí para nós fica claro, é para tirar o alimento desses 1 a cada 5 pratos que está no mundo todo e introduzir alimentos sintéticos e insetos. Segundo os técnicos que nós acompanhamos, aquelas pessoas que estudam a produção de alimentos no Brasil, 90% do que nós produzimos nas lavouras de alimento é CO2. O vinho, o arroz, o alface, todas as culturas que são produzidas nas nossas terras, nesses 7,6% de terras cultiváveis no nosso país, 90% é CO2. CO2 sequestrado, CO2 retirado do meio ambiente para produzir os alimentos que nós consumimos. Desse 1 a cada 5 pratos que alimentam as pessoas mundo afora. Eles querem reduzir a emissão de gases nocivos ao meio ambiente? Pois nós também queremos. Nós também não queremos o meio ambiente poluído e esgotado. Mas não é acabando com a produção de alimentos que nós vamos fazer isso. Não é produzindo menos que nós vamos conseguir fazer isso. Porque daí nós teremos a fome que foi projetada pela ministra do Meio Ambiente na COP27. Nós precisamos rever toda a nossa vida. Segundo a Embrapa, 80% da população brasileira habita 0,63% do território nacional. Ou seja, 80% de nós estamos em áreas urbanas. Mas aí olha só, nós somos atraídos para
para vivermos empoleirados nas cidades. E agora que nós somos atraídos, que nós estamos todos aqui, eles querem acabar com uma parte de nós. Isso é muito óbvio. É importante que nós compreendamos isso. Se nós seguirmos aceitando esta situação toda e desse jeito distorcido todo que está aí, com aqueles que dizem que querem CPI para investigar os motivos que nos levaram para a rua, votando a favor do motivo que nos levou para a rua, nós não vamos sair dessa situação que nós estamos. Eles querem tornar o país como 100% de áreas cultivadas? E o que vai ser feito daí com aquele um prato dos 5 pratos de comida no mundo? Entende que tá aí o que dessa questão? Vamos juntos. Chegou a hora do cada um por si e Deus por todos. Nós estamos juntos, mas nós precisaremos que todos compreendam a situação para nós salvarmos a nós mesmos, a nossa alimentação, o nosso país e o mundo todo.